Bem-vindo ao canal Saber Linguagem. Hoje nós continuamos discutindo questões de concurso que abordam o pensamento bakhtiniano. Vamos já para a nossa primeira questão, uma questão da banca Integre Brasil Assessoria e Consultoria, da Prefeitura de Pontal, professor de Educação Básica da área de Português em 2024. Segundo Bakhtin, caiu em estética da criação verbal. O enunciado oral escrito, primário e secundário, em qualquer esfera da comunicação, assinale a alternativa que completa corretamente o texto acima. É coletivo, é mutável, é individual, é intransferível. Então, o que nós vemos aqui? Que a banca, ela já começa a mostrar um certo, digamos, não tão compromisso, né, com as notações corretas, porque você traz Bakhtin Mikhail e não Mikhail Bakhtin, como se fosse uma anotação de uma referência bibliográfica, e nesse caso não é uma referência bibliográfica, então o enunciado deveria ser segundo Mikhail Bakhtin e não segundo Bakhtin Mikhail. Bom, dito isso, vamos lá para o trecho. O enunciado oral escrito, primário e secundário em qualquer esfera da comunicação verbal é coletivo, mutável, individual ou intransferível. Para nós chegarmos à resposta, isso é quase que a transposição literal de um trecho de O Gênero do Discurso que eu trago na sequência. Vamos ver como esse trecho aparece na edição mais recente, na tradução mais recente de 2016. Todo enunciado oral escrito, primário e secundário, e também em qualquer campo da comunicação discursiva, e aí nós temos a expressão em russo para a comunicação discursiva, é individual e por isso pode refletir a individualidade do falante ou de quem escreve, isto é, pode ter estilo individual. E aqui eu destaquei em verde aquelas palavras do texto do Bakhtin que são praticamente reproduzidas no enunciado da questão, cujo enunciado é o enunciado oral escrito, primário e secundário em qualquer esfera da comunicação verbal. Então, uma das diferenças é que na prova, ao invés de estar qualquer campo da comunicação discursiva, vem em qualquer esfera da comunicação verbal, mas tudo bem, não há um problema em você falar da esfera da comunicação verbal. Nesse trecho específico do gênero do discurso, qual que seria, a meu ver, a resposta esperada? É individual. O enunciado oral escrito, primário e secundário em qualquer esfera da comunicação verbal é individual. E é justamente esta a alternativa que a banca deu como gabarito. Então, no meu entendimento, uma questão incontestável, não caberia, por exemplo, buscar recurso, justamente porque a banca ela trouxe quase que a literalidade do texto do Bakhtin, mas, do meu ponto de vista, não é uma questão muito boa. Por quê? Porque você pega um trecho do gênero do discurso em que se focaliza a questão da individualidade, mas nós sabemos que para o círculo, o enunciado ele não é marcado apenas pela individualidade do falante, mas também pela relação que esse falante, de maneira individual, tem com o enunciado de outros sujeitos. Quando eu pego apenas esse trecho descontextualizado, isso parece que eu estou enfatizando que o enunciado ele é puramente individual. Vamos nos lembrar das críticas que o Bakhtin faz, que o Voloshinov faz, àquilo que eles chamam de subjetivismo individualista, que inclusive eu vou deixar uma indicação de vídeo aqui na descrição desse vídeo para você saber disso. Veja, subjetivismo individualista. Não é que eu não considere o sujeito, não é que não haja um trabalho do sujeito na produção do enunciado. Existe isso. Só que esse sujeito, ele não é constituído de maneira individual. Eu sou constituído enquanto sujeito da minha relação com os outros sujeitos. Então, a minha individualidade, embora seja única, ela é resultado das minhas interações discursivas, das minhas interações sociais com outros sujeitos. Cada sujeito absorve, assimila as relações dialógicas, os textos, as falas, os enunciados com os quais tem contato de uma maneira única. Por isso, quando ele vai produzir o seu enunciado também é único. Vamos pensar, por exemplo, nesse vídeo. Então, você assiste esse vídeo e um colega te pergunta sobre o que fala esse vídeo. Você vai relatar esse vídeo por meio de um enunciado, por meio de uma fala, de uma maneira única.
exclusiva sua, é o seu modo de entender e relatar este enunciado. Portanto, esse seu enunciado do relato é individual. Se fosse uma outra pessoa, ela faria outro relato, o enunciado dela também seria individual. Mas pensemos, esse enunciado individual seu ou da outra pessoa que está relatando esse enunciado, ele é marcado pelas palavras dos outros. Nesse caso, por este vídeo, pelas minhas palavras que integram esse vídeo e inclusive pelas palavras das questões que fazem parte desse vídeo. Então existem palavras das bancas, palavras do Bakhtin, palavras do Lucas que estão no seu enunciado, que é individual, porque você relata e constrói o seu enunciado de uma maneira única, mas que é marcado pela palavra dos outros. Então, a questão não está errada, não há problema. A questão é que você focaliza um aspecto da individualidade que dentro do gênero do discurso, dentro do texto gênero do discurso, ela é muito bem contextualizada. Então, o Bakhtin ele contextualiza muito bem que essa individualidade, ela existe, mas ela é resultado das interações com os enunciados dos outros, com as palavras dos outros. Vamos seguir para mais uma questão da banca Integre, Brasil Assessoria e Consultoria, para a Prefeitura de Pontal, professor de Educação Básica da área de Português, em 2024. Segundo Bakhtin Mikhail, em Estética da Criação Verbal. Nossa fala, isto é, nossos enunciados que incluem as obras literárias, estão repletos de caracterizadas em graus variáveis pela alteridade ou pela assimilação, caracterizadas também em graus variáveis por um emprego consciente e decalcado. Assinale a alternativa que preenche corretamente o texto acima. A. Cultura estrangeira. B. Conhecimentos populares. C. Palavras dos outros. E D. Variações linguísticas. Quando eu li essa questão, eu fiquei em dúvida, porque eu não me recordava de ter lido este texto nas obras do Bakhtin. Então eu fui procurar e aí eu encontrei que sim, esse é um trecho do Bakhtin, mas que está aqui na tradução do Gêneros do Discurso de 1992. Essa tradução que integra a edição de Estética da Criação Verbal de 92, que foi uma tradução realizada a partir da tradução do francês. E eu vou trazer na sequência para você comparar como esse trecho ele aparece na tradução de Estética da Criação Verbal. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui a câmera. Na tradução de Estética da Criação Verbal de 2003, eu sempre lembro que além dessa capa, né, de Estética da Criação Verbal, que é a de 2003, tem outras que tem umas letras. E também nessa tradução de 2016 do Gêneros do Discurso. Então, nessas duas traduções, a partir de 2003 e em 2016, nós temos o texto Gêneros do Discurso sendo traduzido diretamente do russo pelo professor Paulo Bezerra. E aí nós podemos ver como esse trecho aqui ele é bem diferente nessa tradução. Então, nós temos assim, ó, nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados, inclusive as obras criadas, é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e reacentuamos. Então, eu estou aqui com essa tradução de 2016, é essa que eu estou trazendo, mas ela também aparece desse modo na de 2003. Então, veja como é diferente essa tradução daquela que a banca trouxe. Vamos comparar aí, então, nós temos a tradução de 2003 e 2016, que eu acabei de ler, e a tradução de 92, que é essa que a banca trouxe, que ela diz: nossa fala, isto é, nossos enunciados que incluem as obras literárias, estão repletos de... Qual era o gabarito? Palavras dos outros caracterizadas em graus variáveis pela alteridade ou pela assimilação, caracterizadas também em graus variáveis por emprego consciente e decalcado. Veja que especificamente em relação à questão da palavra dos outros, não houve mudança da tradução de 92 para as traduções de 2003 e de 2016, tudo bem, mas é um trecho bem diferente, por isso que tantas vezes eu
enfatizo aqui no canal e recomendo aqui no canal para que você utilize as traduções mais recentes, prioritariamente aquelas feitas a partir do russo, ou que pelo menos você compare as traduções. Isso eu sempre falo com relação à pesquisa, e agora, fazendo esses vídeos a respeito dos concursos públicos, eu também tenho notado essa importância, que seria interessante que as bancas elas trouxessem as traduções mais recentes. Eu trouxe aí no trecho essa tradução de 2016, né, 2016, já faz um tempo. Mas vamos pensar que a tradução direta do russo é de 2003, ou seja, ela está disponível há mais de 20 anos. E aí a banca vai e pega uma tradução indireta, uma tradução do francês, para fazer uma questão de concurso. E aquele professor, aquele estudante que está estudando para o concurso público, muitas vezes está lendo uma versão mais atualizada e aí a banca vai e pega uma versão desatualizada. Enfim, eu acho que as bancas elas estão precisando ter um maior cuidado na elaboração dessas questões a respeito do Bakhtin. Então, nós temos visto aqui no canal que existem mais questões a respeito do Bakhtin recentemente, né? Parece que as bancas elas descobriram o Bakhtin, mas as questões, infelizmente, não são muito bem formuladas. A questão interessante também é que nessa questão que é da mesma banca para o mesmo concurso, a questão anterior enfatizava a questão da individualidade. E essa segunda questão, ela enfatiza justamente a relação da minha individualidade com as palavras dos outros, já que o nosso discurso, os nossos enunciados é pleno de palavras dos outros. Então, você vê que quando você recorta o texto, pode parecer até descontextualizado, até contraditório. Olha, mas o Bakhtin ele acha que o enunciado é individual ou ele é pleno de palavras dos outros? O Bakhtin acredita que são as duas coisas. O enunciado é individual porque eu assimilo, eu reelaboro as palavras dos outros de uma maneira única. Se reporte ao exemplo que eu dei do seu relato a respeito desse vídeo ou de outra pessoa que assista esse vídeo e faça um relato sobre esse vídeo. Cada um vai elaborar o seu enunciado individual de uma maneira única, mas essa maneira única também tem no seu cerne, leva consigo as relações dialógicas com este vídeo. Bom, vamos lá pro enunciado então, para que nós cheguemos aí à alternativa C como aquela que deveria ter sido assinalada. Apenas comentando aqui para você que está realizando concursos, veja que duas das questões elas já poderiam ser eliminadas. Por quê? Você deve preencher, estão repletos de cultura estrangeira caracterizadas, não há concordância nominal, então não seria uma boa opção. Repletos de conhecimentos populares caracterizadas, também não há concordância nominal, porque eu preciso do feminino e do plural. As únicas opções que trazem expressões no feminino e no plural são palavras dos outros ou variações linguísticas, sendo que se eu conheço a teoria bakhtiniana, o pensamento do Bakhtin e do círculo, eu sei que o nosso enunciado ele é sempre repleto de palavras dos outros. Bom, vamos lá para mais uma questão. Agora do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano, Prefeitura Municipal de Passos, Minas Gerais, professor de língua portuguesa 2003. Quem me enviou essa questão, e eu agradeço muito, é o Fabrício José da Silva, atualmente meu orientando de mestrado no programa de pós-graduação em Linguística da UFSCar. Com base no dialogismo, tal como abordado por Bakhtin, assinale a alternativa incorreta. A. O sujeito se constitui em contato com o outro através da linguagem, considerando que essa linguagem é um ato dialógico. Tá ótimo até aqui. Acreditando-se na ênfase da interação, com mais intensificação que somente na comunicação verbal, aqui já ficou esquisito, porque parece que está fazendo uma diferenciação entre interação e comunicação verbal. Em alguns vídeos eu já comentei a respeito da diferença entre que para alguns estudiosos existe entre interação verbal e interação discursiva. Imaginando-se que a interação discursiva ela é mais ampla do que a interação verbal, porque além dos aspectos verbais, das palavras, sejam escritas, sejam faladas, eu incluiria outros aspectos da linguagem,
como as expressões faciais e os gestos, além do contexto, se eu quiser também integrar aqui na interação verbal. Então, para algumas pessoas, existe uma diferença entre interação verbal e interação discursiva. Sendo a interação verbal aquela realizada apenas por palavras e a interação discursiva aquela que vai além da linguagem verbal e observa aspectos não verbais e, para alguns, também contexto extraverbal. Ok, é uma leitura possível. Eu achei que na redação, a partir ali da vírgula depois de ato dialógico, ficou um pouco confuso. Mas como eu estou procurando a incorreta, eu deixaria essa é, em stand-by, digamos, esperando ali para ver as outras. B. Na produção textual, reduz-se a dimensão dialogal. Gente, o que, que acontece? O Bakhtin ele não utiliza a expressão produção textual, não aparece nos textos do Bakhtin essa expressão produção textual. Mas você sai em um concurso, você vai ler e vai entender assim, bom, em um texto, reduz-se a dimensão dialogal de maneira alguma. Nos textos também aparece o dialogismo, também aparecem as relações dialógicas. Por quê? Porque o autor do texto ele se reporta a enunciados anteriores, seus ou de outros sujeitos, e quando eu leio, eu também estabeleço relações dialógicas com aquele texto, respondendo a esse texto na minha consciência e, inclusive, às vezes respondendo expressamente a esse texto, fazendo uma prova sobre esse texto, fazendo anotações sobre esse texto, dando uma aula sobre esse texto. Então, não é porque é produção textual, porque é um texto escrito, que há uma redução da dimensão dialogal. Essa está completamente errada, então ela é uma forte candidata, já que eu estou procurando a incorreta. A de cima, ela está um pouco esquisita em uma parte dela, mas ela não está incorreta como essa. C. A palavra, um enunciado pertence ao outro e não a ele mesmo. Mais uma vez, uma redação muito esquisita. Talvez o que se pretendeu dizer é que a palavra pertence ao outro e não a mim mesmo. Não sei, porque na verdade o Bakhtin a palavra não é só do outro e não é só minha. A palavra é sempre semi-alheia. Ela é um pouco minha, ela é um pouco do outro. Claro, dentro do pensamento bakhtiniano, que nós não estamos discutindo questões legais de autoria. Mas do ponto de vista do Bakhtin, quando eu falo, quando eu escrevo, eu sempre me reporto a palavras dos outros. Então, o meu enunciado nesse sentido é sempre semi-alheio. Mais uma vez, ficou meio esquisito. Deixaria ali também aguardando, mas eu ainda ficaria com a B como a incorreta, porque ela realmente vai, ela confronta diametralmente o pensamento do Bakhtin do círculo. D. A complexa relação com a palavra do outro em todas as esferas da cultura e da atividade humana impregna toda a vida do homem. Aqui é uma daquelas coisas. Você às vezes está no concurso e daí tem aquelas dicas. No concurso, toda vez que aparece toda, sempre, algo muito categórico está errado. Nesse caso, não está errado. Essa afirmativa está correta. A complexa relação com a palavra do outro, em todas as esferas da cultura e da atividade, ela impregna toda a vida do homem. Por quê? Porque toda vez que o homem fala, toda vez que o homem escreve, toda vez que ele produz um enunciado, ele se reporta a palavras anteriores, suas e de outros sujeitos. E ele se volta para a resposta dialógica dos outros sujeitos com os quais ele dialoga, seja por meio da fala, seja por meio de um texto. Ou seja por meio de qualquer enunciado. Isso em todas as esferas da atividade humana. Desde as atividades mais cotidianas, conversando ali com seu pai, com a sua mãe, com a sua namorada, com sua esposa. E também nas mais altas esferas ideológicas, das complexas esferas ideológicas. Então, na arte, no direito, na religião, na ética, em todas essas esferas, também, quando você vai fazer um tratado filosófico, o filósofo ele se reporta muitas vezes a palavras dos outros, a conceitos dos outros, a situações do mundo real. E ele volta o seu tratado filosófico para apreciação daqueles leitores da sua área, para os vários sujeitos que possam ler o seu texto. Então, sim, a palavra do outro ela sempre está presente no meu enunciado em qualquer esfera da minha vida, seja aquela mais cotidiana, aquela mais íntima, aquela mais familiar, seja aquela mais complexa, nos mais sofisticados, nas mais sofisticadas esferas da comunicação verbal, científica, literária, filosófica, do direito, da ética, da moral. Tudo bem? Bom, então,
imaginando que eu estou em um concurso, qual é a incorreta para minha, digamos, a pior, já que eu tenho que eleger? Eu vou na letra B. Né? E aí eu marquei em vermelho porque esse é o gabarito, mas é o incorreto. Tudo bem? Claro, se você talvez estivesse nessa prova e marcasse a ou a C, talvez coubesse um recurso, especialmente a C, que está muito, a meu ver, muito mal redigida e também, além da má redação, ela vai, de alguma maneira, contra o próprio pensamento do Bakhtin, porque a palavra não é só do outro, ela é minha e do outro. Claro que para você elaborar um bom recurso, aí você precisaria buscar, dentro da teoria bakhtiniana, trechos específicos para provar para a banca que essa questão não foi bem elaborada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vai me dizendo aí o que você tem achado dessa sequência de vídeos a respeito das questões de concurso. Se tem alguma questão que você gostaria que eu comentasse, me envie e eu vou comentar em um próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.